Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Sou o professor Carlos Eduardo e hoje vamos continuar na nossa série sobre as questões práticas do contrato de locação com a seguinte indagação, a seguinte pergunta do dia. Qual a importância das vistorias no contrato de locação? Esse é um dos temas, um dos acessórios, né, do contrato de locação mais importantes. Eu acho que tão importante quanto o próprio contrato. Tá? Eu acho que isso aí é imprescindível, tá? E que muita gente deixa de lado, não toma devido cuidado, nem locador nem locatário. Isso pode trazer severos prejuízos, por exemplo, ao locador. O laudo de vistoria ele vai servir para dar uma segurança jurídica a essas partes envolvidas na relação de que o imóvel, olha, você está recebendo o imóvel no estado X, dessa maneira, tá bom? Tudo certo. E você, quando for entregar, olha só, o imóvel também está sendo entregue no mesmo jeito, em condições bastante semelhantes, que é o que diz a jurisprudência, olha só, ao que ele foi encontrado. Então, para isso, sempre você tem que fazer um laudo de vistoria detalhado, fotos, o anexo descritivo, você pode pegar, tirar fotos, colocar em um CD, e a pessoa assina que visualizou todas aquelas fotos, as condições, né? Eu vou falar aqui para vocês tudo que mais ou menos deveria ter em um laudo de vistoria. Você pode até adicionar, colocar outros, mas uma base, né, do que todos mais ou menos têm que ter. Isso é bem importante, é um resguardo jurídico sensacional. Por quê? Se você, locador, entrega um imóvel, como é que você, sem laudo de vistoria, como é que você vai exigir que o locatário depois, não, essa parede aqui, ela não era rosa, ela era branca. Você tem que pintar para branca. Como é que você vai dizer, mostrar para o juiz, num eventual litígio, que o imóvel foi recebido daquele jeito, né? E que ele foi deteriorado, que o cara deixou todo ferrado. Como é que você vai fazer esse nexo de causalidade? Então, por isso, isso é extremamente importante, tá? Agora, eu faço uma ressalva. Mais uma vez, muitas imobiliárias e muitos corretores, erradamente, colocam assim, que tem que ser em estado perfeito, a mesmíssima condição de uso anterior. Espera lá. A gente vai ver aqui que tem deteriorações normais, tá, no uso do imóvel. Por exemplo, se você tem um piso assim, X, se você tem uma pia de mármore, se você tem uma maçaneta mais assim, ela tem uma deterioração normal. Se deteriora de uma maneira, você tem as condições de parte elétrica, parte hidráulica. Não é você acabar com o imóvel, mas você tem o uso, né? Então, isso aí você não pode voltar ao status quo, né? Você não pode voltar aí como era antes. Você tem uma deterioração normal da coisa. Ponto, beleza. Então, vamos lá. O que diz o código? Antes da entrega das chaves, é necessário que haja uma boa vistoria com profissionais capacitados, né, na assinatura do laudo de vistoria por todos os envolvidos. É possível que o inquilino ou o proprietário estejam presentes, embora um vistoriador possa simplesmente apresentar o laudo com o levantamento dos itens que foram observados. Então é importante você observar piso, janela, trinca, se você... torneira, se está saindo água, se tem vazamento, se não tem, rachaduras. O que mais ou menos tem que ter em um laudo de vistoria? Se você não estiver lendo aí, eu falo para você. O estado da fachada, incluindo a entrada do imóvel, portas e janelas. Tá? Isso é importante, como que está a fachada do imóvel. Conservação da pintura do imóvel, se há pintura nova ou não, tá? Porque você pode ter recebido aqui o imóvel com uma pintura caótica e o inquilino fala, não, faz o seguinte, me dá
1, 2 meses de garantia que eu vou pintar isso aqui tudo, vou deixar novinho, tá? Então é muito importante o estado, você está recebendo a pintura, como é que está o rodapé, como é que estão as coisas, isso é bem importante. A parte elétrica do imóvel, se há cabos e fios expostos, interruptores, se estão todos funcionando, se há algum material apresentando ferrugem, porque você, não se esqueça, você inquilino, você está recebendo uma coisa que não é sua. Então você tem que ter o máximo de cuidado. Né? Até às vezes quando a gente pega alguma coisa emprestada de outra pessoa, pode ser, cara, isso aqui. A gente pega o celular de outra pessoa, a gente já fica, ai meu Deus, estou com o celular de outra pessoa, acontece alguma coisa, eu já fico, você vai ter que pagar. É a mesma coisa. Imagina um imóvel. Então você vai estar morando, habitando um imóvel que na realidade é de outra pessoa. Né? A propriedade é de outra pessoa. Você está naquela posse, mas a propriedade é de outra pessoa. Então você tem que se certificar do que você, onde você esteja entrando, todas aquelas condições. Para que depois não apontem o dedo para você e falar que a responsabilidade é sua. Tá? Trincos e fechaduras, se estão em bons estados de conservação, se eles podem ser utilizados. Uma vez eu cheguei, quando eu aluguei um estúdio uma vez, a porta do estúdio era até um trinquinho, você pegava, o troço caía, pegava, caía. No relatório que a época imobiliária me passou, não, tá tudo bonito, tá tudo lindo. Falei assim, não tá não, olha só, isso aqui tá mau estado, assim, 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 mas eu fiz só uma ressalva simples também, embaixo no próprio papel, mas já ajeitei, colei da seguinte forma, assim, 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 todo mundo assinou, viu, tá tudo certo, e segue o jogo, tá? Isso é importante você verificar. Se os banheiros estão funcionando de acordo, tá? Se tem algum vazamento de água, se não tá, agora mesmo uma outra inquilina do imóvel que administramos mudou. Então, ó, tem um vazamento aqui, assim, assim, né? Então, isso é bem importante. Eu passei pro rapaz. Como está o estado das vidraças e janelas, tá? Verifique o telhado, se for o caso, né? Se tiver telhado sempre dá muito problema, né? Porque dependendo de onde você mora, tem até granizo, né? Que pode perfurar o telhado todo, pode cair alguma coisa que quebre, então depois de ter algum goteiro, vazamento, infiltra na parede, aí já viu, né? Então isso é bem importante ver esse estado também, se tiver telhado. Veja a parte de vazamentos de gás, de curto-circuito, parte elétrica. Uma vez eu deixei de alugar um imóvel, muitos anos já, mas no centro do Rio, né, do escritório, era uma coisa linda, linda, linda. Né? Se você não conhece o Rio, ali para parte, ali perto do aeroporto, Santos Dumont, o aterro do Flamengo, andar alto, maravilhoso. Mas o imóvel, quando você abria a caixa de luz, né, acho que você só de chegar perto já tomava curto. O troço assim, altamente condenado, dali até o térreo, estava toda a fiação condenada. Agora imagina, se você não observa isso, tá? Na época eu também ia fazer, né, os estúdios aqui, só naquela época mais ou menos 5 ar-condicionados com pessoas usando. Se você vem, plum, instala isso aí, blum. Mal você ligar, o troço explodir. Pega fogo, olha o prejuízo. Prejuízo material seria até o de menos, né? É tudo morrer. Quer dizer, então, isso aqui é uma parte muito importante. A parte de gás também, não sei como é que é aí na sua cidade, essa vistoria, né, de gás. Aqui no Rio, na Zona Sul, são muito chatos, né? Sempre vão lá, fazem a inspeção, manda cortar embaixo a porta, tem que ter tantos centímetros, basculhante. Então fiquem de olho em relação a isso. Se há algum vazamento, chama aqui, a gente chama agora a antiga SEG, né, a Naturge, a gente chama para ver se há algum vazamento em relação a isso, a sua condição. Às vezes teve um caso agora recente de 2 pessoas que morreram, foi em Petrópolis, Teresópolis, um casal novo, bonito, entendeu? Em virtude de um vazamento de gás, né, no prédio. Então não deixe de verificar isso. As pessoas às vezes vão muito na emoção, né? Então são coisas que quando você vai fazer a primeira visita, legal, gostei, agora eu vou fazer a segunda.
Já na segunda, já é bom você fazer isso antes de fechar contrato, tá? É bem importante. Paredes, se há alguma rachadura, infiltração, você pode olhar. Uma vez eu fui mostrar imóvel de uma cliente, quando eu olhei para cima, estava tudo mofado, tudo com infiltração. Eu falei, opa, tem erro aí. Né? Então, porque isso pode dar, né, depois problema, pode ter obra, né, lá dentro. Gente, às vezes o inquilino não quer nem se comprometer a isso. Então isso aqui, gente, são alguns itens. Acho que tem mais um. Verificar se há alguns defeitos nos pisos ou falhas nos rejuntes, né? Ah, falha no rejunte não é importante. Porque se você tiver um terraço ou alguma coisa, ou rejunte do banheiro, que não estiver bem feito, esteja faltando, aquele acúmulo de água, por exemplo, no banheiro, quando você vai lavar ou no box, há um acúmulo. Com aquele acúmulo, aos pouquinhos aquilo vai entrando, vai infiltrando. Então verifique isso aí, olha só a quantidade de coisas. Então faça um modelo de laudo de vistoria que contenha basicamente isso aqui. Aí depois você vai olhando, fazendo o laudo, você já vai escrevendo se está tudo em perfeitas condições, se não está, e as ressalvas. Recomendação é que você filme, tá? Dê ao locatário consciência de que ele visualizou tudo, né, daquela tal forma, e tire foto também. Tá? Ele assine e você dá uma cópia para ele, para que depois você possa exigir dele alguma coisa. Tem um caso agora também de uma inquilina que pegou, abandonou o imóvel, pura e simplesmente abandonou o imóvel, tá? E aí? Mas assim, deixou todo ferrado. Ela recebeu com o Sinteco novo, tudo direito. A primeira pergunta que eu fiz ao meu cliente: e aí? Tem o laudo de vistoria? Se não tiver, é difícil, né? Não, tenho. Poxa, ela recebeu em bom estado. Ela levou até as maçanetas embora. Ela levou a maçaneta embora. Entendeu? Quer dizer, então é complicado. Então você tem um dano nisso aí. Né? Deixou armários quebrados. Como a outra imobiliária. Não viu isso? Não sei, mas não compete a mim. Então, piso detonado. Então, gente, vocês têm que dar assim uma olhada e ter o laudo de vistoria, para que depois você possa mostrar, olha só, você recebeu assim, me entregou assado. Eu tive que gastar X, tá, para deixar naquele estado. E você ir e entrar com uma ação de ressarcimento de danos em cima dela. Faça sempre 3 orçamentos, tá? Mostre 3 orçamentos, entre e depois cobre dela. Faça a obra e depois entra e cobra dela. Pura e simplesmente isso. Essa é a grande importância de um laudo de vistoria. Tá bom? Então, eu quero falar só desse tópico aqui. Se você quiser assistir todos os vídeos aí de uma vez, vá no site devsereducação.com.br, vá no módulo desse curso, né? Vai ter lá o curso já disponível para vocês, tá bom? E você já vai ter acesso a todo esse material, tá? Aluno que adora material. Primeira pergunta do aluno: material. Impressionante, não quer explicação, ele quer o material. Tá bom, mas tá certo, vamos lá. Necessário deixar bem claro que eu digo aqui para vocês o seguinte: que após o término do contrato de aluguel, uma nova vistoria é realizada, já falamos disso, né? A vistoria inicial, e no final também, se ele está entregando o imóvel daquela forma, com certeza, né? É verificado se o imóvel está em condições semelhantes. Veja bem, a gente não fala em condições iguais, a gente fala em condições semelhantes, que igual nunca é, a gente tem o próprio uso do imóvel, né? Não tem problema. Caso esteja tudo em ordem, o contrato é encerrado normalmente. Se foi encontrado alguma inconformidade, muita gente entende que não se encerra ali o contrato, né, de locação enquanto não for resolvida essa pendência, né? Mas isso a gente vai tratar depois, eu não vou confundir aqui, estou falando de vistoria. Então, é preciso ficar atento para o desgaste normal que não poderá ser cobrado do locatário, no artigo 23, inciso 2, tá? Esse desgaste normal que não pode ser cobrado, tá? Eu quero que seja
mesma parte hidráulica esteja igual antes. Não. Tá? Tem situações que é impossível, né? O portal da janela seja o mesmo que antes. Se você morar perto de praia, maresia, então você tem, né, a diminuição da coisa com o passar do tempo, o que é normal. Então não é uma condição igual, uma condição bastante semelhante. O que você não pode é detonar, né? É detonar o chão, roubar a maçaneta, é você receber o branco e entregar azul. É basicamente isso, tá? É você ter recebido um quarto e ter feito uma obra, é a mesma coisa aqui, vamos supor que seja alugado, coloquei, você não está vendo aí, tá vendo, não tá vendo, né? Aqui em volta eu coloquei um papel de parede madeirado, né? E eu ir embora e deixar assim? Não. Imagina, aqui do lado tem as espumas, aquela casca de ovo, e eu deixar assim, recebi tudo branquinho, bonitinho e entrego assim? Não. Tá bom? Então, você fala em condições semelhantes, a mesma coisa. A hora que eu tirar essa espuma, casca de ovo aqui, que é grudado com cola de sapateiro, a parede foi embora, né? Eu vou detonar a parede. O que eu vou ter que fazer? Pegar, chamar uma pessoa, lixar, entendeu? Dependendo aí, você tem até que botar uma massazinha, lixar de novo, pintar e botar bonitinho e pronto, beleza. Esse é o problema. Carpete, aqui eu coloquei, você não está vendo, mas eu coloquei carpete, eu recebi com piso frio. Então depois, quando eu tirar o carpete, né, não vou entregar. Sim, são essas condições que a lei fala, tá bom? Não fala em igualdade. Ela vai querer condições semelhantes, tá bom? Então, após a análise final com base na vistoria inicial e no levantamento fotográfico e certo de que tudo se encontra em ordem, beleza, e devolução das chaves. Tá bom? Então, gente, o principal objetivo de um laudo de vistoria, tá, é resguardar tanto o locador, tanto o locatário, para depois o locador, não, isso você não recebeu dessa forma, exigir uma série de coisas e vocês terem brigas, disputas, litígios e apurrinhações. Tá? Então, fale sempre, você locatário, fale sempre que você receber alguma coisa, se você vir alguma coisa que não esteja de acordo com o que esteja no laudo de vistoria. Tá bom? Então, gente, fica de olho nisso aqui, fica tranquilo. Você, corretor, não deixe de fazer para o seu cliente, principalmente for locador, locatário, não importa, laudo de vistoria, a fim de se resguardar de todos os direitos. Tá bom? Meus amigos, bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima.